muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Super Notícias nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Super Notícias, você já sabe, o seu jornal na hora do almoço. Para você também acompanhar as principais notícias de Valadares e região, você também pode acessar a nossa fanpage no Facebook. Só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20 da TV a cabo. Uma outra forma também de acompanhar as principais notícias de Valadares e região é através da versão digital do Diário do Rio Doce. Só acessar drd.com.br para você poder ficar por dentro, meu amigo e minha amiga, de tudo também que acontece em Governador Valadares e região. Bom, sem mais delongas, vamos começar o Super Notícias, o seu jornal na hora do almoço. Meu nome é Luiz Gustavo e está começando mais uma edição do jornal que nesta semana, já estamos chegando rumo ao Natal e estamos no meio de mais uma semana do mês de dezembro. E ontem você pôde acompanhar que nesta semana teremos algumas entrevistas super especiais sobre assuntos específicos. E nesta quarta-feira eu terei a honra de poder conversar mais uma vez com a doutora Grécia Leite, ela que é advogada e que está aqui para poder falar um pouco mais dos impactos causados da pandemia na sua área, que é a área da advocacia, que é a área da justiça. Portanto, o assunto aqui hoje é sério. Então, deixa eu fazer as boas-vindas, deixa eu dar as boas-vindas mais uma vez. Doutora Grécia, muito obrigado, muito boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite novamente. Olha, Gustavo, eu que agradeço assim, a brilhante oportunidade de vir aqui conversarmos sobre um assunto bem real, bem prático, que todos nós estamos vivendo, né, em todo o planeta. E você aí de casa, fique ligadinho. E até porque, né, Grécia, o foco aqui não é falar da pandemia em si, e sim nós vamos falar dos impactos causados em uma área específica. A área da Grécia, a área da advocacia, a área do direito, a área da justiça, assim como também amanhã, por exemplo, iremos falar com o atleta Levi Júnior do CrossFit, ele que vai falar também dos impactos causados da pandemia no esporte, ou seja, não vamos falar da pandemia em si, enfim, vamos falar da área e o que mudou neste ano de 2020. A primeira pergunta, eu acho que é até clichê, né, Grécia? Eu queria saber de você, que já está na área há um bom tempo, que é conhecida na cidade, não só aqui em Valadares, mas também, claro, em outras partes do Brasil. Quais foram os grandes impactos da pandemia na área da justiça, na área do direito? Bom, assim, Luiz Gustavo, como teve impacto? O impacto, na verdade, foi no mundo, né? Sim. Foi algo novo que pegou todo mundo de surpresa, ninguém podia cogitar que a gente um dia fosse vivenciar isso. E o que aconteceu? A justiça, ela teve que se adequar. Claro. Porque o que acontece? Dentro das comodidades do fórum, foi suspenso, agora nós mesmos estamos em recesso, o fórum está fechado, não está aberto. Isso vai terminar até o dia 18 agora de dezembro e dia 19 começa a férias forenses. Sim. Então, nós não estamos sem justiça funcionando apenas pela internet, gente. Então, é uma nova realidade que veio para ficar e é o novo judiciário, que era algo que já estava acontecendo, viu? Eu já tinha participado de audiências por telepresenciais na Justiça Federal, onde a minha cliente estava nos Estados Unidos. E mesmo assim, a audiência aconteceu tranquilo. Depois veio agora a pandemia, as coisas tiveram que acelerar. Tivemos as audiências, agora estão sendo assim, né, Sim. telepresenciais, ouvindo testemunhas, com todos os meios e requisitos necessários. No começo, ainda está sendo uma baguncinha. Mas eu vou te falando, é um novo judiciário que veio para ficar. Depois que passa a pandemia, não tem jeito de regressar. Sim. É um avanço que não tem volta. Até pegando esse ponto que você acabou de falar, que é o novo judiciário que veio para ficar. Como tudo na vida, tem um lado ruim, ou os lados, os pontos negativos e os pontos positivos. Quais foram os pontos positivos e negativos? Eu queria que você explicasse nesse novo normal no mundo do judiciário. Bom, eu particularmente vi muito mais pontos positivos a negativos. O acesso ao judiciário para você, todo mundo, todas as partes têm direito a ir conversar com o juiz, ter a famosa petição ao pé da orelha, que você vai lá despachar com o juiz, explicar a situação de uma cautelar que você está pedindo, o porquê da sua urgência. Porque é humanamente impossível exigir que o juiz leia em todo o processo. Claro. São mais de 3.000 processos de responsabilidade para cada juiz.
é desumano, né? É humanamente impossível isso. Então, se há necessidade de urgência, doutor, aprecie isso aqui, porque a situação é essa aqui, as documentações comprovatórias. Hoje, esse despacho, que era a famosa petição do pé de orelha, tem jeito, assim, para marcar pela videoconferência. Claro. Então, não perdeu esse tipo de acesso. Os processos antigos estavam vindo assim, transformados em digitalizados, Sim. mas um ritmo bem moroso. Agora, a necessidade dele ter mais pressa disso tudo se transformar digital. Claro. Por quê? Os prazos, os processos, a justiça ela não pode ser tardia. Que, em regra, a justiça tardia, ela se torna injustiça. Então, ela não pode ter essa morosidade judiciária que, infelizmente, a gente enfrenta, não só por causa da pandemia. Ela sempre existiu. Já era um cenário que sempre existiu. Já era um cenário que a gente sempre viveu. E as positividades, para mim, nesse diálogo todo, nessa situação, é que tudo se torna mais fácil. Um processo digital, você não precisa ir lá fazer carga do processo, depois ir lá devolver aquela morosidade, você tem que se deslocar até o local do fórum. Não, as coisas se transformaram mais fáceis. Agora, a única coisinha que eu achei assim, um pouco mais complexo, que talvez ainda seja um processo de adaptação, é de uma oitiva de testemunha na hora de uma audiência. A oitiva de testemunha não é no escritório do advogado. Ela tem que ser ouvida numa repartição do judiciário. Sim. Para que não tenha vício de ser uma coação ou de deturpação da realidade, que o juiz entenda que aquilo ali é verdadeiro. Mas se você está aqui, você pode estar em qualquer canto do mundo, o advogado em qualquer canto do mundo, mas você precisa estar próximo da sua testemunha. Acho que é isso que falta, né, nesse mundo virtual, o que falta é o contato próximo, que às vezes é necessário. É necessário? É sim, porque você está perto. Às vezes a pessoa fala algo de um sentido diferenciado do que aconteceu, ou mesmo por nervosismo, ou se sente um pouco coagido com a situação. Então, esse ainda foi um lado ruim, que não pode ser no escritório do advogado, que é o contratado, a qual ela está indo prestar o depoimento. Esse foi o único lado que ainda vejo como negativo, mas vejo todo positivo, muito mais célere, muito mais rápido, e a gente consegue conversar de qualquer lugar do mundo. Ai, viva a modernidade, né? É, claro, muito interessante seu relato, porque normalmente com profissionais que já possuem um nome no mercado, que já estão há muito tempo na área, talvez esse novo normal, onde é um sistema, podemos colocar assim, totalmente diferente do qual você, por exemplo, estava acostumado, mesmo estando plugada na internet, nas redes sociais, talvez a gente poderia imaginar que era um cenário negativo, mas como você falou, é algo que, na sua opinião, no seu modo de ver, é algo totalmente positivo. Queria saber de você, nós até conversamos aqui nos bastidores a respeito da perda ou não de clientes, porque nós sabemos que em tempos de pandemia, crise econômica, várias pessoas perdendo emprego, milhares de pessoas perdendo emprego, muitas pessoas poderiam, claro, e muitas pessoas fizeram isso, tiraram de pé aquele processo que ela tinha, aquela conversa que ela tinha mais próxima com o advogado, porque tinha que pensar em pagar uma conta, pagar algo mais importante para o cidadão naquele momento. Como é que foi para você isso? Se teve alguma perda considerável ou não? E como é que foi o cenário dos seus amigos, das suas amigas que estão nessa área? Teve muita perda de cliente? Olha, eu até me considero nessa situação, assim, eu falo abençoada. Eu falei, por todas as diversidades que passamos, né, eu consegui me sobrepor e reinventar. A facilidade do ser humano é essa, a gente se reinventa, né? Não está dando de um jeito ali, você tenta de outro e vamos tentando ali. Com certeza. E são nessas adversidades que a gente enxerga uma nova visão, uma nova chance de ali, as novas oportunidades se aparecem. Da mesma veio esse auxílio, esses benefícios, muita gente não recebeu, é uma nova opção de entrar com ações que tiveram que recorrer ao judiciário. A questão do ritmo de frequência do escritório reduziu, sim, mas o trabalho continuou com a mesma intensidade. Eu vi muitos escritórios, muitas lojas fechando, muita gente desempregada. Mas Grécia, se eu falar que eu senti isso no bolso, alguma coisa, não foi o meu caso. Mas é porque eu corri atrás pelas novas outras coisas. Fui alçar outros novos voos e a advocacia é muito abrangente, tudo gira em torno do direito. Então, eu fui ampliar o meu mercado, eu fui mexer em outras áreas, a qual ainda estava só imaginando, aí eu mergulhei de cabeça nessas novas oportunidades.
e a gente se reinventa, viu? Claro, com Não certeza. tenha medo de ousar, viu? É sempre importante e necessário. E só nesses momentos de adversidade é que você faz a diferença. Com certeza. Grécia, nosso bate-papo está muito interessante, porque é uma conversa sobre uma área extremamente importante. Tenho certeza que você que está em casa, talvez não você, ou conhece alguém que já teve que recorrer a um advogado, a uma pessoa dessa área, para poder ir atrás de um direito. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta voltaremos com esse bate-papo super especial com a doutora Grécia Leite, que está aqui falando e explicando quais foram os grandes impactos causados pela pandemia no sistema judiciário, no direito, na área da justiça, uma área super importante para nós cidadãos. Eu vou para o primeiro intervalo e volto já já. Natal é época de se conectar com a família e os bons amigos. E internet ultraveloz de verdade para você se conectar com quem você ama, só a Superi pode oferecer. Aproveite nossa promoção e assine hoje mesmo nossa internet de 200 mega por apenas R$ 99,00. E ainda ganhe acesso ao Look, a Netflix da Superi. Não perca tempo, chame já no WhatsApp 999904395. Um Feliz Natal e boas festas a todos! Venha jogar Pickleball. Pickleball é um esporte gostoso, fascinante e para todas as idades. Temos uma escola para te ensinar as regras e os fundamentos do esporte. Tudo isso com professores certificados pela PWF, Federação Mundial Pickleball. Após a conclusão do curso, você receberá gratuitamente um material didático. Jogue Pickleball. Guia para principiantes, escrito pelo professor americano de pickleball, Tony Roy, e traduzido por Bob Teles. Venha conosco, Valadares Pickleball Clube, Rua Israel Pinheiro, 610, bairro Universitário, ao lado do restaurante Lagoon. Apoio à Associação Brasileira de Pickleball. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta quarta-feira. Você que está acompanhando o jornal desde o início já viu que estamos aqui com uma presença ilustre, a doutora Grécia Leite, que gentilmente atendeu o nosso pedido e que está aqui para poder falar sobre os impactos causados da pandemia na área da justiça. Grécia, eu queria saber de você que mesmo nesse cenário de pandemia, nós sabemos que todo ano, e eu já vi algumas pesquisas em anos anteriores, existem em cada cidade, em cada região, em cada estado, em cada país, um número maior de processos voltados para uma área. Um setor uma situação que teve uma interferência maior de pessoas que precisaram recorrer a um advogado ou uma advogada. Por exemplo, previdência, questão de processo trabalhista. Este ano, você pode falar também com você, quais foram os processos mais recorrentes? Quais foram as situações mais recorrentes no seu escritório? Olha, o direito previdenciário, ele é um vasto. Sim. Qualquer pessoa que você vai conversar... Tem alguma coisinha? Tem alguma coisa. É a parte civil, que é a área de direito de família, e a parte da área do previdenciário. E, antigamente, a área trabalhista também era bem ápice. Agora, o previdenciário hoje no escritório, eu vou te falar que a área de civil, que sempre teve muita demanda, e agora hoje eu trabalho com a área divergente do meio do que o governador Valadares da mexe. Estou trabalhando com direito minerário e direito ambiental. Então, são duas matérias que agora estão me exigindo bastante e estou adorando a diversidade assim, de mudança. Viu? Interessante, porque é uma área totalmente diferente, que quem é leigo acaba não entendendo. Eu queria que você explicasse o que se trata esse tipo de direito, esse tipo de processo nessas áreas. Ah, sim, é uma área extremamente vasta que existe desde quando o Brasil é Brasil, até mesmo que veio do descobrimento daqui, através dos minérios do nosso subsolo. E a gente veio o quê? Um estudo disso, porque cada matéria ela tem um direito, uma matéria, um código para ser estabelecido ali, onde determina as suas regras. E o direito minerário, embora seja uma matéria antiquíssima,
ainda está se adequando. Claro. Ele tem um código que é onde a legislação dele fala uma coisa, a Constituição fala outra, e a legislação municipal, estadual diz outra. Ainda se encontra em adaptação. Sim. Mas é uma matéria extremamente vasta, porque tudo gira em torno dos minérios. Claro. A cadeira que a gente está sentado, o pé de quê? De metal. A ponta da caneta que você escreve é metal. Então, tudo isso, a aliança que você está sonhando, que pedido em casamento, é ouro. E o ouro vem de onde? Do subsolo. Sim. Então, todas as regras de extração, todas as regras para você fazer uma licitação para requerer uma PLG, que é uma autorização para você extrair o que tem ali no subsolo, porque não é seu. Claro. Se você compra uma terra, você não é dona do subsolo. O subsolo pertence à União. Então, você tem que requerer a utilização do seu subsolo. Então, todos esses requerimentos fazem parte do direito minerário. E é um ramo fantástico, viu? Muito legal e muito interessante estar aprendendo um pouco mais. Tem um assunto que eu tenho certeza que deve ter chegado até você, e você até veio aqui no mês de julho para poder falar em relação a essa questão, que é o auxílio emergencial. Ontem tivemos uma notícia que surpreendeu a todos. Milhões e milhões de pessoas acabaram recebendo o auxílio emergencial indevidamente. E eu queria saber de você se também teve muitos processos relacionados a essa questão do auxílio emergencial e como foi para você mexer com esse tipo de processo. Claro, se tiver, se vários processos chegaram até você, porque a gente vê que muitas pessoas estavam invisíveis à margem da sociedade, trabalhadores autônomos que não tinham nenhum tipo de recurso, de dinheiro e, através do auxílio emergencial, conseguiram ter um pouco mais de dignidade. Isso, eu vi dos dois lados, viu? Eu vi pessoas, assim, que aproveitaram-se dessa situação, que nem taram tanta necessidade, mas isso aí vai da consciência de cada um. Claro. Mas do escritório teve bastante demanda, sim, de pessoas que se enquadravam naquele perfil e não conseguiam receber. Só ficavam estudando, analisando, mas nunca formavam. E nunca formavam e decidiam aquelas questões todas aí. Então, nós tivemos que recorrer ao judiciário para pleitear os direitos dessas pessoas. Já tivemos situações que deu tudo certo e outras tantas ainda estão recorrendo. Então, em curso ainda processo em razão da morosidade, em razão dessas suspensões do rito dos processos, aí estão sendo um pouco lesado o direito, né? Porque é questão de urgência, é questão de liminar, questão de alimentos. Mas a judiciário também, muita gente, não tem como você exigir aquela celeridade que a gente tanto esperaria que fosse, né? Agora, Grécia, estamos chegando na parte final do ano, né? Último mês do ano de 2020, e eu até conversei com você na nossa chegada aqui à TV, que é um assunto que me incomoda bastante e que eu vejo, não no Brasil, mas em pessoas que estão perto de mim, até pessoas que eu gosto, que eu tenho um contato mais próximo, que é um desinteresse na área do direito. E isso não acontece com pessoas que ainda vão entrar no curso, mas sim pessoas que já estão dentro do curso, primeiro, quarto, quinto, sexto período, que você conversa até com alguns professores, com alguns coordenadores de curso, e eles sentem que falta um pouco mais de vontade nessa área do direito, fazem o estágio por fazer, estão lá só por causa do dinheiro, o estágio acaba, não querem nenhum tipo de conversa com o dono do escritório para poder tentar ficar ali um pouco, com a quantia menor que esteja recebendo. Como é que você vê isso? Você que é uma profissional da área, uma referência, como é que você vê essa situação? Olha, a situação que eu falo com você, Gustavo, você reflete o profissional que você vai ser. Sim. Então, se você não tem este empenho desde a época que você estuda, como é que você vai desempenhar e vai ser um bom profissional? O mercado não vai te aceitar. E se você dá a sorte de passar no exame da ordem, o próprio mercado vai te selecionar. E você não vai ter clientes. No início vai ter um ou outro. Você não vai conseguir conquistar o seu espaço, o seu nome, no momento de respeito onde é que existe. É por isso que existe vários formados, mas muitos poucos sobressaem. Sim, eles já começam essa peneira aí, vem desde a época da escola. Porque eu vou te falar, eu formei em 2006, gente, já tem um tempo. E o que fala nisso a situação?
Se eu pudesse fazer hoje a faculdade de Direito de novo, com a cabeça que eu tenho, eu falei, nossa, que maravilhoso. E olha que eu fui até uma boa aluna, porque eu sempre fui focada em saber onde é que eu queria chegar. Mas a situação toda é essa. É todo dia um aprendizado, é um curso que exige demais. A única certeza que você sabe do direito é que você não sabe nada. Todo dia tem medida provisória nova, tem legislação nova entrando em vigor, tem coisas novas e matérias jurídicas se reinventando e existindo. Então, você é obrigado a estudar constantemente. Eu falo, eu sou especialista em direito civil. Não existe essa história, não. O direito é uma matéria que ele anda de mãos dadas com todos os códigos. Se você vai trabalhar no direito minerário, eu tenho que saber constitucional, eu tenho que saber administrativo, eu tenho que saber direito civil, tenho que saber direito penal, ambiental. Gente, então anda todo mundo junto, não existe essa história, não. Se você quer fazer a diferença, comece aí, a dando valor à situação que você está. E faça você o seu nome, escolha o que você quer ser. Não escolha a faculdade, um curso, porque seu pai pediu, sua mãe pediu, é o sonho do seu avô, não. Escolha aquilo que você se identifica. E olha, se esforce, coloque o coração, porque vai ser diferencial, vai fazer a diferença para você e para a sociedade. É um curso fantástico, viu? Claro, com certeza. E esse cenário que eu te falei, imagino que você também já deve ter reparado, em contato com alguns outros profissionais que possuem um escritório, como você, por exemplo, de estagiários, de alunos que você vê ali que não estão dando a mínima para o curso, que estão ali pelo dinheiro, ou que vão tentar o curso, que estão no curso por causa do dinheiro, por causa que tem um pai que conhece muita gente, logo ele também terá vários e vários clientes. Portanto, realmente é uma situação muito complicada. Grécia, gostaria de te agradecer pelo bate-papo, por essa oportunidade concedida a mim mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo até aqui à TV, bater nesse papo com a gente. Creio eu que quem está em casa e depois quem vai acompanhar também nas redes sociais vai ficar muito feliz e poder, claro, esclarecer várias dúvidas que você também tirou aqui. Olha, eu que agradeço a brilhante oportunidade. É uma honra assim, receber o convite de estar aqui, de poder mostrar um pouquinho da minha vida, das coisas que eu tanto amo fazer. Eu que agradeço, viu? Que a gente tenha um ótimo final de ano, que as nossas saúdes sejam protegidas e as nossos familiares também. E a vocês que tiveram, infelizmente, perdas de entes queridos, que Deus conforte o coração de vocês e que o Espírito de Jesus Cristo renasça aí. Antes da gente poder encerrar, é claro que eu não poderia perder a oportunidade. Você que já está há bastante tempo nessa área, existe preconceito com a mulher na área do direito? Existe, eu não vou mentir. Existe sim, a gente sofre uma certa discriminação e a gente é muito testada. Eu me sinto muito testada. Eu sou testada em termos de conhecimento ou em termos de comportamento. Às vezes eu tenho que ser um pouquinho mais incisiva e eu não gosto de ser. Muitas vezes você é testado pelo próprio cliente porque você é mulher. Porque se fosse algum homem, você vê que aquela pessoa não teria aquele tipo de comportamento. Oportunismo, pessoas, até mesmo colegas da profissão, querem se aproximar ou se vê que é uma mulher que está se dando um pouquinho melhor ali, fazendo mais do que um pouquinho do que o feijão com arroz, como se diz assim, da realidade, quer te sabotar. Querem puxar o seu tapete, quer dar um jeito de ganhar alguma coisa em cima de você. Infelizmente, a gente vive com essa realidade. Mas eu sou movida a desafios. Claro. Quanto mais difícil, mais, assim mesmo quando jogar gasolina no fogo, mais apavorada eu fico. Eu adoro desafios. Com certeza. Grécia, agora, muito obrigado mais uma vez e quando eu fizer o convite, espero que você possa atender mais uma vez. Disponha. Obrigado mais uma vez.